Diz assim a questão: a agência Vivatur vendeu a um turista uma passagem que foi paga à vista com cédulas de 10, 50 e 100 dólares, num total de 45 cédulas. O valor da passagem foi 1.950 dólares e a quantidade de cédulas recebidas de 10 dólares foi o dobro das de 100 dólares. Quer dizer, a quantidade, né, de notas que ele deu de 10 dólares foi exatamente o dobro. Quer dizer, de repente, se ele deu 10 de 10 dólares, ele deu 5 de 100 dólares, né? E assim por diante, tá bom? O valor em dólares, recebidos em notas de R$ 100 pela agência na venda dessa passagem foi, e aí vem 5 itens, tá bom? Vamos fazer? Eu vou fazer agora de uma forma algébrica, tornando isso como se fosse um problema de equações do primeiro grau. Eu vou dizer o seguinte, ó, eu chamei de A, B e C as quantidades respectivas de notas de 10, 50 e 100. A mais B mais C, a quantidade de notas, é igual a 45. São 45 cédulas, ou notas, né? Mesma coisa, né? E temos uma outra equação que me diz o seguinte, ó. 10 dólares vezes a quantidade de notas de 10 dólares, 50 dólares vezes a quantidade de notas de 10 dólares, mais 100, né? 100 dólares vezes a quantidade de notas de 100 dólares, né? A, B e C, isso me leva a 1.950 dólares. Foi o preço da passagem, perfeito? Porque ele pagou em notas de 10, 50 e 100 dólares. E tem mais uma equação, né? Onde ele fala o seguinte: a quantidade de notas de 10 dólares é o dobro da quantidade de notas de 100 dólares. E é a partir daqui que eu vou começar a trabalhar. Se eu sei que A é igual a 2C, porque veja bem qual é o problema que eu tenho. Eu tenho aqui, ó, um sistema com 3 incógnitas, perfeito? Eu deveria ter 3 equações, né? Mas na verdade, eu tenho essas 3 equações, né? Então o que eu quero fazer? Eu quero desaparecer com uma dessas 2 letras de tal maneira que eu tenha um sistema com 2 equações e 2 incógnitas. Vamos fazer isso? Olha, o A eu sei que é 2C e vou substituir. Em vez de colocar A, vou colocar assim, ó, 2C mais B mais C igual a 45, e o mesmo farei aqui embaixo, ó, na segunda equação. 10 vezes A, eu sei que o A é 2C, eu teria 10 vezes 2C, não é esse? 2C não é o valor do A, 10 vezes 2C mais 50B mais 100C igual a 1950. Vamos lá? Eu teria aqui o seguinte, vê se é isso, ó, B mais 3C igual a 45, perfeito? E na segunda equação eu teria 20C mais 100C, eu tenho 120C, então eu tenho 50B mais 120C é igual a 1950, perfeito? Eu, como não sou bobo nem nada, vou fazer isso aqui por adição, que fica muito mais fácil. E a hora que eu vou fazer? Vou multiplicar a primeira equação, a de cima, por 40. Vai ficar assim, ó, 40B mais 120C é igual a 45 vezes 40 me leva a 1.800. Aí você pergunta, mas por que você multiplicou logo por 40? Sabe por quê? Para que esse C fique igual. Eu não tenho 3C aqui, ó. Eu não tenho na primeira equação, eu não tenho 120 na segunda. Eu vi o seguinte, peraí. Se eu multiplicar a primeira por 40, eu terei esse 120 igual a esse 120. E o que é que eu quero com isso? Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou diminuir as equações, porque 120 estão iguais e eles vão ficar igual a zero. Olha só, 50B menos 40B, isso me dá 10B. 120C menos 120C, isso desaparece, é igual a 1950 menos 1800, que me dá 150. 10B é 150 e B, ou seja, a quantidade de notas de 50 dólares é igual a 15. Perfeito? E aí fica muito fácil, né? Eu não sei que B mais 3C é igual a 45, a quantidade de notas de 50 dólares mais o triplo da quantidade de 100 dólares é igual a 45, eu sei que B é igual a 15, olha lá. 15 mais 3C igual a 45, levo o 15 para lá, fica 45 menos 15, 30, 3C igual a 30, e 30 então igual a 10, ou seja, C, a quantidade de notas de 100 dólares, foram 10 notas que eu dei para ele. Lembra que eu falei que a quantidade de notas de 10 dólares era o dobro? Se a quantidade de notas de 100 dólares é 10, a quantidade de notas de 10 dólares é 20. Pronto. Ó, 20 notas. 20 cédulas de 10 dólares, 15 de 50 dólares e 10 de 100 dólares. Qual é a resposta certa? Ele quer saber quanto foi recebido apenas em notas de 100 dólares. Eu dei na agência, eu dei 10 notas vezes 100 dólares, 1.000 dólares. Resposta certa é a letra D. Ah lá, 1.000 dólares. Perfeito? E aí eu tenho a quantidade todinha. Ó. Eu tinha dado 200 dólares em nota de 10 dólares, eu tinha dado 750 dólares em nota de 50 dólares e dei 1.000 dólares em notas de 100 dólares. Resposta certa, letra D. Quem nos falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site Matemática Muito Fácil, perfeito? .com, perfeito? Nosso site é um site focado no ensino fundamental,
Temos mais de 200 páginas num site totalmente gratuito, onde você fica livre para estudar o tempo que você quiser. Eu no início falei em cadastro, esse cadastro se refere apenas para o ingresso, basicamente ao nosso grupo de discussão Matemática Muito Fácil.